irmã que vai estar dando testemunho. Amém. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos por tudo que tu és. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua gratidão, pelo teu amor, Senhor, para conosco. Deus, muito obrigado por este momento tão importante. Entendemos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Ó Deus, nesta hora nós apresentamos a tua filha, que vai estar ministrando a tua palavra. Ó Deus, que ela possa ser usada como tu queres. Meu Deus, usa os lábios da tua serva. Nós te pedimos a tua proteção, a cobertura do teu sangue e o revestimento do teu poder sobre a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, oramos também pela tua filha que vai estar, ó Deus, dando um testemunho nesta noite. Que esse testemunho também, Senhor, venha falar conosco, Pai, em nome do Senhor. Oramos, ó Deus, também por cada pessoa que está neste lugar, Senhor. Abra os ouvidos espirituais, porque queremos ouvir a tua voz mais uma vez, ó Pai. Que toda dispersão de mente nós rejeitamos e expulsamos deste lugar. Deus, onde está o alcance deste som, desta voz, que a tua palavra, Senhor, vem penetrar nos corações, ó Deus, que vem, meu Deus, destruir o mal e vem, ó Deus, trazer uma bênção, uma libertação, uma cura na alma, na mente e no físico. Em nome do Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, e todos podem dizer amém. Amém, Jesus. Graça e paz, amém, amados? Jesus está aqui neste lugar. A palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. E eu estou aqui em nome de Jesus nesta praça. Tem mais alguém que está aqui em nome de Jesus? Levanta a sua mão. Então Jesus, ele fala que ele está presente aqui. Nós não podemos ver com os olhos carnais, mas podemos sentir que a presença dele é real. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Já fizemos algumas orações, já adoramos ao Senhor. Mas é necessário que a palavra de Deus seja lida, né? No culto. E aqui é um culto nesta noite para o Senhor Jesus. E você que trouxe a sua Bíblia, pode nos acompanhar. Está registrado aí no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo de número 1, que fala sobre a vida de Zaqueu, o publicano. E diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vindo todos isto, murmuraram, dizendo: que entra para se hospedar com homens ou com homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restitui quadruplicado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amados, aqui está uma mensagem, aqui está um trecho da palavra de Deus que fala de um encontro com Jesus. E todo homem que encontra com Jesus, a mudança, né? E na história de Zaqueu nós podemos ver que Jesus, ele entra na vida de Zaqueu, ele chega na vida de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, e há uma grande mudança na vida de Zaqueu. A palavra diz que Zaqueu, ele tinha um desejo no seu coração. Primeiro ele ouviu falar de Jesus. Primeiro ele ouviu falar que Jesus
ia passar por aquela cidade. E ele tinha um desejo no coração de conhecer quem era esse Jesus. Quem era esse Jesus? Este homem que a multidão tanto falava, que as pessoas tanto pregavam. Ele queria saber quem era Jesus. E tinha um desejo muito forte no coração dele, de um dia encontrar com Jesus. E este dia chegou na vida de Zaqueu. Jesus entrou naquela cidade. Jesus passou por aquela cidade. E Zaqueu, ouvindo falar que Jesus ia passar naquela cidade, ele se preparou para ir ao encontro do Senhor Jesus. Primeiro ele tinha um segredo. Ele tinha um segredo no seu coração de conhecer quem era Jesus. Mas a Bíblia fala que todo aquele que encontra Jesus recebe mudança na sua vida. Jesus entrou na minha vida, trouxe mudança. Jesus entrou na sua vida, que está aqui nesta noite, trouxe mudanças. E eu creio que Jesus também, ele vai trazer mudanças para esta cidade. Jesus vai trazer mudanças para as famílias desta cidade, para os jovens desta cidade. Todos aqueles que abrir o coração e deixar Jesus entrar, trará mudança sobre a vida. E é interessante que quando Zaqueu, ele ouve falar de Jesus, ele começa a ir ao encontro de Jesus. Mas só que havia alguns impedimentos na vida de Zaqueu. E a palavra diz que o primeiro impedimento era a multidão. Muitas pessoas seguiam Jesus. Muitas pessoas eles iam seguindo a Jesus. E Zaqueu estava ali no meio da multidão. E a multidão era muito grande. E ele era um homem de pequena estatura, ele não era um homem alto, ele não era um homem que poderia estar maior do que a multidão. Ele era um homem pequeno. E ele achou um meio de ver Jesus. Ele procurou um meio de ver Jesus. E nós temos que procurar um meio de encontrar com o Senhor. E o primeiro meio que Jesus, ele deseja para todos os homens é abrir o seu coração. Porque ele fala que ele está à porta a bater. Ele bate no coração de cada um que está aqui. Ele bate no coração de cada homem. E nós precisamos abrir esta porta para Jesus entrar. Aqui eu vejo que Zaqueu, ele abriu a porta para Jesus entrar. Ele procurou um meio. Ele não poderia ver Jesus ali no chão onde ele estava andando no meio da multidão. O que ele fez? Diz que tinha uma árvore ali próxima. Ele subiu naquela árvore e ele ficou ali esperando Jesus passar naquele lugar, naquela hora e naquele instante. Por isso eu comecei aqui dizendo para vocês, Jesus está aqui neste lugar. Ele está aqui porque nós estamos aqui neste lugar. E a palavra diz que aonde estiver os seus filhos, ele se faz presente. Jesus está aqui, ele está passando neste lugar. E nós podemos ser grandemente abençoados nesta noite. Ainda que seja numa praça pública, nós podemos ser tocados por esse Jesus. Nós podemos ser curados nesta noite. Nós podemos ser abençoados neste lugar. Porque nós estamos aqui com o coração aberto para ver Jesus. Eu não vejo Jesus com os olhos da carne, mas eu posso ver Jesus com os olhos do Espírito. E Ele se faz presente na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. E ele subiu naquela árvore e ficou ali esperando. Ele ficou esperando o momento que Jesus iria passar naquela rua. Louvado seja Deus. Ele ficou ali esperando o momento que Jesus ia chegar naquele lugar. E quando Jesus ia passando naquele lugar, naquela rua, Jesus, ele vê Zaqueu em cima daquela árvore. Eu quero dizer para você que nesta noite está escutando a minha voz. Quem sabe você está aí dentro da sua casa. Quem sabe você está aí no seu quarto, na sua sala. Você nem muitas vezes não quer, nós podemos estar até incomodando vocês nesse momento, assistir a sua televisão, assistir o seu jornal. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele também está olhando para você neste momento. Assim como ele chegou ali e no meio daquela grande multidão, Jesus enxergou Zaqueu. Jesus também, ele está te enxergando aí na sua casa. Talvez você está passando uma luta, uma dificuldade. Você tem olhado para os quatro cantos, não tem visto saída, solução. Eu quero dizer para você que Jesus, ele está bem perto de você, mais perto do que a roupa que está no seu corpo. Jesus está pertinho de você.
Basta você deixar Jesus te ver, como Zaqueu deixou Jesus vê-lo em cima daquela árvore. E quando Jesus chega ali, é uma coisa interessante, que a multidão vinha seguindo a Jesus. Aquela multidão, muita gente seguia a Jesus, mas nem todos que estavam seguindo a Jesus tinham um compromisso de conhecer, de ouvir Jesus. Mas naquela hora, Jesus conhecia o coração de Zaqueu, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece a tua vida, meu irmão. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que o teu choro. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe tudo da tua vida. E quando Jesus chega ali, ele conhecia o coração de Zaqueu. E ele aproxima daquela árvore e fala para Zaqueu: Zaqueu, desça desta árvore, porque hoje chegou salvação sobre a tua vida. Nesta noite também está chegando a salvação de Deus na tua família, na tua vida. Você que está me escutando nesta noite, Jesus está chegando na tua vida com solução para os teus problemas. Você não está só. Há um Deus que te ama. Há um Jesus que morreu na cruz por você. Há um Jesus que entregou a vida dele, derramou o sangue dele, rasgou a carne dele na cruz por amor da tua vida. Mas é necessário que você faça como Zaqueu. Faça alguma coisa, faça algum gesto, algum movimento para Jesus aproximar de você. Zaqueu, ele fez um gesto, ele subiu na árvore e ficou ali esperando. E ele tinha certeza e convicção que Jesus ia passar por ali. Ele fez uma rota, ele pesquisou a geografia daquela área e ele ficou ali esperando, porque ele tinha certeza que Jesus ia passar ali. E ele ficou ali pensando: quando ele passar, eu vou ver, eu vou contemplar quem é esse Jesus. Mas graças a Deus que naquela noite não só Zaqueu viu Jesus, mas Jesus também viu Zaqueu. E naquele momento houve uma mudança radical na vida de Zaqueu. Jesus chega, aproxima dele. Ele não esperava que Jesus fizesse aquele gesto, e Jesus aproxima e fala para Zaqueu: hoje chegou a vitória na tua vida. Desça desta árvore, porque hoje eu vou acampar na tua casa, eu vou me alimentar na tua casa, eu vou descansar na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses últimos dias, o que está precisando na vida dos homens é os homens abrir o coração, abrir a sua casa, que é o coração, para Jesus entrar, porque Ele está à porta a bater, e Ele está nesta noite dizendo: eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar no meio da tua família, eu quero restaurar o teu casamento, eu quero restaurar a vida do teu filho, eu quero restaurar a tua vida, eu quero trazer a vida financeira abundante sobre a tua casa, eu quero fazer uma obra nos teus negócios, eu quero transformar essa luta, esta prova em bênção, em paz na tua vida. Mas é necessário que você abra o seu coração para Jesus entrar, porque Ele não entra se nós não abrirmos o coração, a nossa casa, as nossas vidas para Ele entrar. E nós vamos ouvir agora a irmã Ilza. Ela vai contar um pouco do testemunho da vida dela e fala sobre isso. Encontrar com Jesus tem mudança, é abrir o corpo, é abrir o coração, é abrir a mente, é abrir o entendimento e dizer: Jesus, entra, porque neste momento eu preciso muito da tua ajuda, eu preciso muito do Senhor na minha vida. Louvado seja Deus.